Oi, gente, tudo bom? Nós estamos aqui mais uma vez no seu Bíblia Fácil Tatuapé e agora com uma série nova, Conectados. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você precisa ir para um lugar dirigindo que você não conhece, o que você faz? Usa algum aplicativo que vai te direcionar de GPS, Waze, alguma coisa assim, né? Agora, já aconteceu com você de você estar na rua e precisar ir para um lugar que você não conhece, quando você vai ligar o seu Waze e você está sem conexão? Horrível, né? Quando a gente fica sem conexão, nesses casos a gente fica perdido e sem direção. Se você quer se manter conectado, então fique conosco, porque nessa série o Amós e o Paulinho vão poder falar para você, à luz da Bíblia, como se manter conectado e nunca se perder nesse caminho. Fique conosco, nós estamos preparando esse programa especialmente para você. Bem-vindo, amigos, à nova série do Bíblia Fácil Tatuapé, Conectados. Seja bem-vindo, Amós. Obrigado, Paulinho. É muito bom revê-lo. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua conexão. É muito bom estarmos de volta aqui no Bíblia Fácil Tatuapé. Lembrando a você que todas as vezes que iniciamos uma série nova, ou todos os episódios, a gente começa com oração, pedindo para que Deus esteja conosco. Na medida do possível, feche seus olhos, nós vamos orar a Deus. Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor é bom e maravilhoso, o Senhor está presente nas nossas vidas, desde que viemos à existência, e estará conosco por toda a eternidade. Que Teu Santo Espírito se faça presente, Senhor. Isso nós pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém. Amém. Nós vamos iniciar uma nova série no Bíblia Fácil Tatuapé, Conectados. Você está conectado? Você se lembra de como é que as pessoas se conectavam no passado? Amós, vamos falar um pouquinho disso aqui, antes da gente entrar propriamente dito no tema, né? Você se lembra de algumas maneiras pelas quais as pessoas se conectavam, faziam contato umas com as outras? Eu acho, Paulinho, que essa expressão a gente usa até com mais frequência, né? Há instantes atrás aqui eu agradecia a conexão das pessoas que estão aí com a gente. Mas, assim, carta, por exemplo. Então, hoje a gente se conecta por meios eletrônicos, por e-mail, por redes sociais, né? Mas carta, por exemplo. E eu me lembro, em algum momento, assim, amigos até, que você trocava correspondência com esses amigos. E não era uma correspondência tão rápida, né? Porque você tinha que ir lá postar a sua carta, esperar o retorno, comprar o selo, ir até o correio, as caixas de correio que ainda existem, mas quando você colocava a carta ali, demorava um pouquinho mais até chegar na agência do correio, ser distribuída, enfim, a logística que faziam. Então, assim, você mandar uma carta, depois receber uma carta, né? E antes disso até a gente falava, né, na história da humanidade, assim, ou, por exemplo, alguém que está perdido tenta se conectar com o mundo exterior por fogo, fumaça, sinal de SOS, coisa do tipo, né? Uhum. Enfim. Eu me lembro de uma maneira de se comunicar, que era o telegrama, o telégrafo. Era terrível, porque a gente não sabia se era notícia boa, se era notícia ruim, e eram, assim, mensagens curtas, né? Assim, fulano morreu. Quase cifradas, né? Assim, porque eram econômicas. Bebezinho de não sei quem nasceu, né? E curtas, e eram muito diretas, muito contundentes, né? E quando chegava um telegrama em casa, você ficava com o coração na mão, né? Porque não sabia se era notícia boa, se era notícia ruim, e tinha essas surpresas. A carta também tinha surpresas, né? E a gente não tinha como saber se a pessoa recebeu a sua carta, quanto tempo demorou. Depois, aí, com o avanço, né, a gente teve o telefone. Sim. Que é uma maneira assim, fantástica de se comunicar. Hoje a gente tem os smartphones, né? Na mão, né? Na mão, né? E eu lembro de um tempo que tinha assim, um telefone na praça pública que anunciava
Dona Maria, da casa tal, ligação para a senhora, não sei o quê, né? Eu me lembro as assim... fichinhas, né? Sim. Caiu a ficha? É esse tema que nós vamos falar aqui. Eu me lembro, assim, onde numa quadra, uma casa tinha telefone, né? Telefone residencial. Então, realmente, a forma de conexão avançou muito, né? Tá. Hoje você está conectado com algumas mídias sociais? Quais são as? Conectado basicamente nas redes sociais, né? Que a gente utiliza. Conectado via e-mail, conectado WhatsApp. Então, minimamente conectado, né? Falha essas mídias atuais hoje? Às vezes falha. Às vezes acontece, né? Fora do ar. Ou às vezes você está sem sinal num determinado lugar. Acaba a bateria. Exatamente, acaba a bateria. Tem circunstâncias que você acaba falhando a conexão, né? Isso acontece. Tá. No mundo espiritual, existe uma conexão infalível? Existe. Jesus falou sobre isso, né? E aí, nesse momento, eu quero chamar você para abrir a Bíblia, para o nosso primeiro texto, Evangelho de João, capítulo 15 e verso 5. Jesus, ele fez assim, ele falou sobre conexão. Então, como eu falei, essa palavra talvez seja uma palavra mais dos nossos dias, mas o sentido aqui, o conceito, Jesus falou sobre isso. Evangelho de João, capítulo 15 e verso 5. Jesus dá um exemplo interessante. Eu sou a videira, vós as varas ou os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então Jesus está mencionando aqui uma conexão com ele, e ele usa uma figura muito interessante, que é a figura de uma videira. Você tem os ramos, você tem as varas da videira. Se você está conectado ali no ponto principal, na raiz principal, então você produz, tem vida, enfim. Se você está desconectado dali... Tá. Hoje, se eu quiser me comunicar com você, ou comunicar com o nosso ouvinte, eu tenho algumas maneiras, né? Sim. Eu posso mandar um e-mail, mandar uma mensagem, tentar me conectar através de um telefone, um celular. Aqui nós falamos que para a gente estar conectado, né? Essa simbologia aqui da videira é estar conectado com Deus. Sim. E essa conexão, ela é permanente, sim, 24 horas, e o tempo todo está à nossa disposição. Né? Mas será que Deus atende a nossa conexão realmente 24 horas, durante todo o tempo? Porque às vezes a gente não quer se comunicar com Deus, mas Ele está comunicando conosco. Está disponível, né? Está disponível. Como é que eu sei que Deus está ligado em mim? Quer dizer, Ele está conectado comigo? Como é que eu sei? Tem alguma passagem na Bíblia que fala a respeito disso? A gente começa a entrar aqui nesse momento pelo caminho da oração, né? Que é a nossa conexão assim principal com Deus. Na verdade, a oração nós falamos com Deus, né? Nós o ouvimos pela sua palavra, como a gente leu agora. Então, na palavra de Deus está registrado aqui, olha, fiquem conectados comigo, assim como uma videira e suas varas estão conectadas e produzem. E pela palavra nós ouvimos e pela oração nós falamos com Deus. E Jesus, que era Deus encarnado, né, que era Deus, o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, e fala, né, de Jesus... Jesus incitava muito a oração. Inclusive, no Evangelho de Mateus tem um texto que fala exatamente isso. Jesus incita a orar. E aí, quando ele ensina, então, a oração do Pai Nosso, foi perguntado também para os seus discípulos como deveriam orar, e ele falou da oração do Pai Nosso. Então, Jesus estimulou muito esse processo de conexão com o Pai. Na verdade, ele mesmo, embora sendo parte da divindade, ele mantinha, né, essa conexão. Então, quando a gente vai para os Evangelhos... E a gente vê a rotina de Jesus, a gente vê muitas vezes ele se retirando para um local, ele passando tempo em oração. Por diversas vezes. Diversas vezes, especialmente assim diante do cansaço, diante de algumas dificuldades. A gente vê ali o momento maior, quando ele está já à beira da morte ali, né?
a morte que era voluntária, que era em favor nosso, do ser humano, da humanidade, mas Jesus ali tem momentos de oração. Então, o fato de Jesus estimular a oração nos faz acreditar que está o tempo todo disposto. Você pergunta de um texto, para mim, Paulinho, tem um texto que ele é clássico, falando sobre oração, que é o Evangelho de Lucas, no capítulo 11, na verdade. A gente tinha um outro texto, e acho que vem daqui a pouquinho, de uma história, mas a gente tem um texto do Evangelho de Lucas, capítulo 19, onde Jesus fala sobre isso. Vamos lá, para o texto bíblico. Eu queria lembrar ao nosso ouvinte... 19 não, perdão, é 11. O 11. Lucas 11, de 9 a 13, desculpa. A oração é apenas uma das maneiras como Deus se comunica com a gente, né? Existem outras formas, inclusive a gente está usando aqui, que é a Bíblia, a sua palavra, né? Sim. Mas essa é uma conexão, a oração é uma conexão direta, rápida, que está à nossa disposição o tempo todo, é isso? Né? 24 horas, em situações de alegria, de tristeza, de gratidão ou mesmo de aflição, é uma coisa que a gente tem à nossa disposição. É isso mesmo. E aí, assim, Jesus ele dá uma garantia, que é o que você perguntou, que Deus está sempre conectado. Então, assim, olha só o que diz o texto bíblico, Lucas 11, a partir do verso 9. E eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E aí tem uma coisa muito interessante aqui. Qual o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? E aí o verso 13 tem o desfecho dessa história. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo aos que pedirem. Então, Jesus ele estimula, dizendo assim, que todo que pede, recebe. Todo que tenta a conexão, consegue completar a conexão. Não falha. Não falha. Você estava lembrando no começo das formas de conexão. Eu não sei se você que nos assiste vai se lembrar da conexão por linha de escada, pelo modem. Nossa. Você lembra disso? Fazia aquele barulho característico e demorava para conectar, e aí caía, e você precisava de um discador. Isso não tem tanto tempo assim, não. Não saberia precisar quanto? 10 anos, talvez. Talvez 10 anos. A internet se dava por essa forma de conexão. Então, às vezes, não completava. Na verdade, a ideia do texto é que todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, se abre. Ele sempre vai conectar. Sempre vai dar certo. O legal desse texto que fala aqui que Deus sempre dá boas coisas. Sim. Sempre são boas coisas. Nunca é o mal. Nunca deseja mal. Né? Embora muitas vezes a gente não compreenda a resposta de Deus. Sim. Mas a resposta de Deus é boa e é certa. Exatamente. E Ele tem olhos e ouvidos atentos à nossa oração. E engraçado que a gente não precisa fazer uma oração audível, não precisa estar num templo, não precisa estar numa igreja ou reunido com outras pessoas. A oração é rápida, onde eu estiver. Né? Eu posso estar no trânsito, eu posso estar na sala de visitas, eu posso estar num leito de hospital. Deus está ouvindo, está atendendo a nossa oração. Não é isso? E aí, tem uma coisa que eu queria perguntar. Muito legal, deixa eu só pegar esse gancho. Isso que você falou, que qualquer momento Deus atende, porque às vezes a gente tem uma ideia da oração formal, né? Uhum. Só que assim, a Bíblia fala... Eu não sei orar, né? Exatamente. Porque a Bíblia fala assim, orai sem cessar. E esse texto sugere que não é oração formal, né? Porque obviamente você não vai... A oração formal que eu digo no formato que a gente imagina numa igreja, é o que você falou, né? Você não vai no metrô fazer isso. Você não vai... se ajoelhar lá no meio do metrô. Isso. Mas essa conexão imediata que você pode fazer, ela se dá em qualquer momento de forma natural. Então, muito interessante essa observação aí que você fez. Tá. E aí eu queria fazer uma pergunta assim. Qual é a oração que Deus atende?
Eu falei que Ele atende e está ouvindo, está vendo o nosso clamor, o nosso desespero, a nossa alegria, a nossa gratidão, né? Existem diversas formas de oração. Talvez nos próximos episódios a gente vai tratar disso. Mas existe um tipo de oração que Deus atende e outra que Ele não atende, ou esse não atender não atende do jeito que a gente quer. Deus sempre atende? É interessante essa pergunta, né? Eu acho que a gente até abordou isso aqui já em séries anteriores, em episódios anteriores. Eu acho que a gente até tratou e falou sobre essas coisas. Às vezes, quando a gente tenta se conectar com Deus e pedir coisas para Deus, a gente muitas vezes coloca muito numa esfera material, né? Então eu quero um carro, eu quero casa, eu quero... Engraçado, eu estou com a Bíblia mensagem, e diz assim, aqui nesse texto que você acabou de ler, que fala assim, seja objetivo, peça o que você quiser. Sim. Tem que pedir para Deus. Então, vai nesse sentido aí. Eu quero um carro, uma casa, eu quero um casamento, eu quero ganhar na loteria. Sim. Agora, por exemplo, eu acho que esse tipo de oração, acho não, é que a gente está desenvolvendo aqui a ideia, para você que está nos assistindo. Eventualmente não é o melhor para alguém. Então, a gente não pode nunca perder de vista, e eu costumo muito lembrar isso nas orações, que Deus vê aquilo que nós não vemos, Deus sabe aquilo que nós não sabemos. Então eu peço alguma coisa para Deus, e Deus na sua onisciência, na sua presciência, Deus sabe que aquilo não é bom para mim. Então eu imagino e entendo que algumas orações não recebem a resposta que a gente quer. E aí, Paulinho, eu quero chamar a atenção para um aparente paradoxo, porque o texto que a gente acabou de ler diz assim que todo que pede recebe, todo que busca encontra, que todo que bate a porta abre. Então, só que a gente já está acabando de entender que não é assim. Porque às vezes... Mas tem uma chave aí. Mas aqui, né, vamos para esse texto. Às vezes o filho está pedindo uma cobra, e aí Deus sabe que não é boa. Assim, sim. O pai sabe que a cobra não é boa, sim. E ele vai dar um outro tipo de alimento para a pessoa. Exatamente. É assim que Deus faz. Ou eu gosto de um exemplo que é assim, o filho quer chocolate. Opa. Todas as refeições. Mexeu com um monte de gente. Você já pediu chocolate aí? Pois é, mas assim, o filho quer chocolate em todas as refeições. Quer no jejum, ele quer no almoço, no lanche da tarde, ele quer no jantar. E todos os dias durante um mês. Então, o chocolate, o pai não vai conceder esse pedido. Ah, mas é gostoso, mas o pai não vai conceder. Então, a chave é o seguinte, no texto que a gente leu, o texto bíblico ele diz assim que, está no verso 13, se vós sois maus, né, e sabem dar boas coisas para os filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo. Na verdade, Jesus estava dizendo assim, tem uma coisa que Deus não nega, que o Pai não nega, o Espírito Santo. Então, se você entender que o Espírito Santo é tudo o que a gente precisa, se a gente entender que o Espírito Santo é o maior dom, o maior presente que a gente pode receber do céu, então a gente tem portas abertas aí, tá certo? O Espírito Santo, com certeza, Deus nos concede. Sim, e aí assim, o nosso assunto não é sobre o Espírito, mas a Bíblia diz sobre isso, e a gente pode desdobrar muito rapidamente a função do Espírito. Primeiro, Jesus, quando passou por aqui, estava retornando ao céu, ele falou assim, eu mandarei um outro Consolador, da mesma natureza, só que outra personalidade, né? O Espírito Santo, que é Deus também, que faz parte da divindade. E aí a Bíblia diz que o Espírito Santo guia, faz lembrar, nos convence nos guia para pedirmos boas coisas. Sim. Então imagina, o que seria mais importante? Seria mais importante um carro ou o Espírito? Seria mais importante uma casa ou o Espírito? Seria mais importante ganhar um prêmio ou o Espírito? Hoje eu atendi uma cliente que ela ganhou um prêmio da Nota Fiscal Paulista, R$100 mil. Opa! Ela teve comigo hoje e eu viabilizei ali para ela o caminho para ela receber os R$100 mil. Fiz o pedido do crédito em conta dela. O que é mais importante, o Espírito ou R$100 mil? Então, assim, quando Salomão, sem querer devagar, mas quando Deus perguntou para Salomão o que ele queria. E Salomão falou sabedoria,
Então, assim, Deus falou assim, porque você pediu sabedoria, você vai receber um monte de coisa como consequência e mais sabedoria. Já foi uma ação de sabedoria, né? Uhum. Então, na verdade, eu acho que essa chave, para você que assiste, e você que tem orado por questões na sua vida, muitas pessoas oram por uma cura. Não se esqueça que o apóstolo Paulo mencionou, não fala especificamente de cura, mas algo que o incomodava e que ele já havia orado sobre isso e ele dizia que Deus não atendeu. E ele insistiu com Deus. E Deus falou assim, ó, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça, o Espírito, os dons do céu, os presentes do céu, que a gente costuma usar aqui essa linguagem, são suficientes para as pessoas. Se você tem orado por uma questão, não sei o quê, não vou tentar adivinhar. Deus sabe, o Espírito sabe. Entenda que Deus vai te conceder o Espírito, Deus vai te conceder o que é mais importante para atravessar aí a sua necessidade. Uma questão final que a gente tem que concluir aqui. A gente pode pedir boas coisas, mas na verdade, se eu não for sincero nesse pedido, Deus atende? Então, não sei se você está me entendendo. Eu estou pedindo uma coisa boa. Não é, às vezes não é para mim, é para outra pessoa, mas às vezes eu não estou querendo muito essa coisa boa, porque vai me atrapalhar em outras coisas. Deus atende essa oração, esse pedido? Agora você falou por parábolas, né? Então eu vou recorrer a uma parábola. Tá bom. Na verdade, o texto bíblico tem uma parábola que Jesus contou, que ele fala do fariseu e o publicano. Sim. O fariseu eram doutores da lei, eram pessoas importantes no aspecto religioso, no sistema religioso judaico, né? E os publicanos eram aqueles cobradores de impostos, traidores dos judeus, pátria, porque estavam a serviço de Roma, do império que era opressor e que era invasor. E Jesus conta uma história, e a gente pode recorrer ao texto bíblico e depois comentar um pouquinho sobre isso, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Você avança um pouquinho, você está aí no verso 11, avança até capítulo 11, perdão, avança aí até o capítulo 18. Jesus conta essa parábola que está a partir do verso 9. E diz também uma parábola, vou ler a partir do 10. 2 homens subiram ao templo para orar, para se conectar com Deus. Um fariseu, que eu já apresentei, e um publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, olha que oração curiosíssima. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano que está aqui do meu lado. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. E aí a atitude, Paulinho, do publicano, a partir do verso 13. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos, Jesus concluiu, que esse, o publicano, desceu justificado para sua casa e não aquele, o fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Aqui Jesus falava dessa característica de exaltação, de vanglória, mas ambos ali tentavam a conexão com Deus. A atitude para a conexão, ela faz muita diferença no resultado. Porque aqui Por que você o fariseu está tentando se conectar? Arrogante, orgulhoso, tipo assim, eu mereço, me dê porque eu mereço, eu sou o cara. Exatamente. Né? E assim, eu faço tudo certinho, eu vou à igreja, eu não sou adúltero, eu dou dízimos, oferta, esmola, jejum, faço tudo certinho, então eu sou o cara, eu mereço, Deus, me dá. É isso? É isso. Quando você fala isso, eu acho que a gente precisa tocar num ponto. Agora, nesse momento que você falou isso. Porque para sermos fiéis à palavra, a gente precisa dizer, quando alguém diz assim, ó, determine para Deus fazer tal coisa. Não aceito que Deus me dê isso. Quem somos nós para determinar alguma coisa para a divindade? Então, assim, eu determino, a partir de agora, a minha prosperidade. Eu determino a partir de agora, eu ordeno para Deus. Então, existe uma perversão religiosa, e você que assiste, se por acaso isso já passou em algum momento pela sua cabeça, pela sua prática,
você entenda que isso é uma heresia. Quem somos nós para determinar alguma coisa para o Criador do universo? Então, assim, o publicano orava exatamente isso, chamando para si assim, porque eu mereço. Perdão, fariseu. Eu sou doutor da lei, eu sei o Velho Testamento de memória, que era uma das condições ali para o farisaísmo. Eu sei interpretar a lei, eu sou guardião da palavra, eu sou isso, sou aquilo, sou aquilo, sou aquilo. E essa condição impedia a conexão. É interessante, né? Uhum. É interessante porque, aparentemente, o fariseu, ele tinha todos os recursos para completar a conexão. Recursos externos, humanos, ou recursos de aparência. Então, você olha, ele tinha todos os recursos para a conexão, mas ele se coloca numa posição que bloqueia a conexão. E aí Deus não atende, muito interessante. Não ouve. E aí Jesus fala assim, olha, qual dos dois foi para casa justificado? Qual dos dois recebeu a bênção? Qual dos dois teve a conexão completada? Qual dos dois teve a oração atendida? Aquele que foi humilde e que rogou misericórdia e compaixão. Eu acho que essas questões, e a gente já caminha para encerrar, essas questões devem ser assim motivo da nossa reflexão, deve ser motivo da sua reflexão. Você tem se conectado com Deus? É uma pergunta. Que atitude você adota ao se conectar com Deus? Você aceita a decisão do Rei do Universo? Ou você quer determinar para Deus como Ele deve agir? Se você quer determinar para Deus como Ele deve agir, Ele já não é mais Deus no seu contexto. E assim, que atitude, né? A oração, eu encerro assim. Eu costumo dizer que é uma ferramenta. Nada como uma ferramenta apropriada para executar uma tarefa. Já dei esses exemplos e já mencionei isso em algumas circunstâncias. Então, assim, você vai... Hoje eu fui apertar um parafuso de uma CPU de um computador e eu fiz aquilo com muita facilidade. E eu estou mencionando isso porque me chamou a atenção. Mas eu estava com uma chave absolutamente apropriada para fazê-lo. Não que isso seja uma tarefa difícil. Quando você usa a ferramenta certa, você tem mais chance de êxito, né? Então, assim, se aproprie da oração, se aproprie dessa conexão com Deus. Ok. Você, de antemão, eu já estou convidando para a semana que vem, antes da oração do Amós, nós vamos rogar para que você fique conectado, não somente conosco, com Bíblia Fácil Tatuapé, mas fique conectado com Deus. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, te agradecemos, Pai, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos pelo Teu cuidado, pela proteção, pelas bênçãos, pela Tua onisciência. Te agradecemos pelo Teu poder, te agradecemos pela certeza que o Senhor ouve as nossas orações. Muito obrigado, Pai. Te agradecemos porque o Senhor dá a certeza e garantia da Tua palavra, que ao estarmos conectados contigo, no sentido, no mesmo sentimento, no mesmo propósito, o Senhor nos ouve, o Senhor nos atende. Na verdade, Pai, rogamos nessa hora que o Senhor coloque no nosso coração bons motivos, coloque no nosso coração humildade, coloque no nosso coração a disposição correta para a conexão, Pai. Enfim, Pai, que o Senhor coloque em nós aquilo que nos falta. Nós te agradecemos porque o Senhor nos ouve. Nós te agradecemos porque o Senhor está disponível para nós. O Rei do Universo pode ser acessado, pode ser comunicado e tem só bênçãos e presentes e coisas boas para cada um de nós. Nessa hora eu peço de forma muito especial por todo aquele que está conectado conosco, que o Senhor os visite, que o Senhor os abençoe, que o Senhor cuide. É a nossa oração em nome de Jesus. Hoje nós vimos que quando você quer manter uma conexão com Deus, você pode fazer isso através da oração. E nós podemos ter certeza de que essa conexão nunca cai, porque o Senhor está sempre à disposição e o sinal dele está sempre disponível, onde quer que você esteja. Eu gostaria de te lembrar que todas as quintas-feiras nós temos vídeo novo aqui no nosso canal, então aproveita, se inscreve aqui no nosso canal, curte esse vídeo e compartilhe com seus amigos. Outra coisa é que todos os sábados tem culto sendo transmitido ao vivo. Todos os sábados, 10h45 da manhã, tem um programa especial para você.
Venha participar conosco, convide seus amigos e leve essa mensagem de esperança para aqueles que você acha que vão gostar, que precisam ouvi-la, e distribua isso por aí para os seus amigos, para os seus contatos. Vai ser sempre muito bom receber vocês aqui. Um beijo para vocês e uma ótima semana.